vontade para ministrar aquilo que Deus colocou no seu coração. Pois bem, amados, eu saí de casa com esboço. Eu gosto de sair sempre com esboço. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar naquele programa? Aí no meio do caminho, dirigindo, o Senhor foi ministrando no meu coração. Eu deixei o esboço aqui de lado e eu não vou falar sobre o esboço. Eu vou justamente ler o livro de Salmos. Salmos de número 23. Salmos de número 23. É um salmo muito conhecido, escrito por um jovem, não é, chamado Davi. Ele escreveu o Salmo 23 na sua tenra idade. Esse salmo é um salmo que mexe muito com o meu coração pela sua simplicidade, pelo jeito de ser. E acreditamos que Deus é simples. Temos muitos salmos a qual Davi escreveu, mas o Salmo 23 é o que mais mexe com o coração de todo mundo que escuta ou até mesmo que prega, pela simplicidade e o conteúdo forte que possui nele. Alguns dizem que Davi escreveu esses salmos de número 23 quando estava correndo, fugindo de um rei chamado Saul. Mas a verdade é que esse foi o primeiro salmos que o rei Davi escreveu na sua tenra idade. O Salmo 23 inicia dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou em outras linguagens, de nada terei falta. Nós vemos aqui um jovem, uma criança, falando para Deus em forma de salmo, dizendo, Senhor, se o Senhor for o meu pastor, eu tenho certeza, eu acredito que nada, absolutamente nada, irá me faltar. Por que ele diz isso? Porque Davi, ele não podia sentar na mesa aonde o seu pai e os seus irmãos estavam. Ele era um jovem de aparência gentil, de aparência diferente um do outro, da sua família. E quando o profeta Samuel avisou que iria visitar a casa, Davi ele ali não estava pastoreando, cuidando das ovelhas do pai. E eu vejo ali esse menino, olhando para aquelas ovelhas e orando a Deus, salmodiando, falando com Deus, numa simplicidade de um jovem, numa simplicidade de uma criança, dizendo, Deus, se o Senhor for o meu pastor, eu sei que nada vai me faltar. Senhor, me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Por quê? Porque era o que ele fazia com as ovelhas. Ele era o pastor daquelas ovelhas, e como pastor daquelas ovelhas, ele não deixava faltar alimento, ele não deixava faltar refúgio, ele cuidava, ele guardava, ele guiava ela a pasto verdejante, a lugar onde elas poderiam descansar ali tranquilamente. E ele falava assim com Deus, Senhor, se o Senhor tratar de mim do mesmo jeito que eu trato essas ovelhas, eu sei que nada vai me faltar. Eu não terei falta de nada, porque o Senhor é aquele que cuida de mim. Eu sei que o Senhor vai me guiar por lugares extraordinários, vai me levar a lugares tranquilos. Ah, Deus, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Quando Davi fala, refrigera minha alma, entende-se segundo a mensagem, que a alma dele estava angustiada, que a alma dele estava aflita, talvez pelo que ele estava passando na casa dele, talvez pelo que ele estava vivendo pela sociedade, por ele ter uma aparência diferente, por ele nascer numa ocasião talvez diferente, como ele diz em suas palavras, dizendo, no pecado me concebeu a minha mãe, em pecado fui concebido. Ele tinha uma aparência diferente, por isso ele era julgado pela sociedade e até mesmo muitas vezes excluído e impedido de sentar à mesa com os seus irmãos, no meio da sua família. Então ele sentia aquela injustiça. Então ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Eu vejo Davi agora citando esse salmo, porque justamente era assim que ele conduzia as ovelhas. Ainda que por caminho perigosos, ele sabia que ele não ia deixar nenhuma daquelas ovelhas cair. Mesmo que ele pudesse dar a própria vida dele por amor àquelas ovelhas, assim ele faria. Mas ele ia guiar aquelas ovelhas em segurança, porque na mão dele tinha o cajado e tinha a vara. O cajado era algo de madeira que tinha uma curvatura na ponta, onde quando a ovelha ia cair, ele puxava ela para perto dele.
Então ele estava dizendo: Senhor, me traga cada dia mais para perto de ti, porque quanto mais eu estiver perto de ti, mais seguro eu vou estar. Eu não sei se você que está assistindo agora, que está ouvindo ou assistindo nesse momento, essa singela ministração, Deus está falando para você: fica perto dele, porque perto dele você tem refúgio, perto dele você tem refrigério, perto dele você tem segurança, perto dele você é amado, perto dele você é amada, querida. Eu não sei o que você tem passado, as aflições, a angústia, talvez você tenha passado tantos problemas na tua casa, no seu convívio, talvez familiar, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos ou com a sua parentela, talvez no meio religioso mesmo dizendo. Mas Deus, nessa noite, está te chamando para ficar perto dele. Ele quer aliviar, ele quer refrigerar a sua alma, ele quer trazer alívio ao teu coração. Ele disse aqui, os Salmos de Davi, diz que prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando Davi diz, prepara uma mesa perante mim, é porque ele estava lembrando talvez da mesa que estava preparada não para ele, mas para os seus irmãos, enquanto o profeta estava visitando a sua casa. E ele estava: Senhor, será que um dia eu vou ter uma mesa preparada? Senhor, prepara na frente dos meus inimigos, para que eles deixem de rir de mim e saiba que eu também sou amado pelo Senhor. Assim como eu amo as minhas ovelhas, Deus me ame. O interessante é dizer que as ovelhas que Davi cuidava não eram uma ovelha comum. A ovelha que Davi cuidava era uma ovelha malhada, aquela ovelha desprezada, aquela ovelha que ninguém dava nada, mas Davi estava disposto a dar a vida por aquelas ovelhas. Talvez você se sente diferente com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de agir, mas ainda que você seja diferente, só porque que você veste uma roupa diferente, fala diferente, age diferente, esse Deus maravilhoso, Ele continua te amando. Ele te ama, Ele quer cuidar de você, Ele quer trazer você para perto dEle. Ele quer dizer: filha, filho, eu sou contigo. E Davi, quando ele fala, prepara uma mesa perante os meus inimigos, o maior inimigo que ele estava vivendo naquela época eram os inimigos familiares, que estava excluindo ele do projeto da família. Estava excluindo ele até mesmo de sentar na mesa. Ele diz: unge a minha cabeça com óleo. Ou seja, Deus, derrama unção na minha vida, me honra. Óleo significa unção, significa honra, significa presença de Deus. Ele estava dizendo: Deus, eu preciso ser honrado por ti. Eu preciso que o Senhor sare a minha vida. Ou ele compara esse salmo do que ele fazia com as ovelhas. Ele passava óleo na cabeça das ovelhas quando as ovelhas estavam com feridas ali, quando estavam com machucado, ou até mesmo quando a sua lã estava entrelaçada uma na outra. Então era passado óleo, muitas vezes para diminuir aquela dor. E Davi estava falando: Senhor, derrama unção sobre a minha vida, cura-me por dentro, muda definitivamente a minha história, e o meu cálice transborda. Quando ele diz o meu cálice transborda, ele estava dizendo simplesmente que a alegria na vida dele ia ser transbordante, se o Senhor cuidasse dele, do mesmo jeito que ele cuida das ovelhas de papai. Ele: Senhor, coloca alegria na minha vida. Meu filho, filha, você que está assistindo agora, vem cá comigo. Você que está vendo, talvez o seu coração está aflito. Talvez você está olhando para dentro de você e falando: puxa, se as pessoas soubessem o que realmente eu sinto aqui dentro, se as pessoas soubessem de fato o que passa aqui dentro em oculto, quando ninguém está vendo. Porque às vezes você sorri para todo mundo quando dentro de você está gritando desespero. Talvez você já aceitou Jesus há muito tempo, é o Matusalém da igreja, mas ainda existe algo aí dentro que precisa ser curado. As cicatrizes, a mágoa, a tristeza que há dentro de você que precisa ser sarado. E Deus quer sarar você por dentro. Deus quer colocar no seu semblante um sorriso verdadeiro. A gente que é pastor, a gente consegue identificar tranquilamente uma pessoa que muitas vezes sorri para todo mundo, mas dentro está um bagaço. E existem muitas pessoas machucadas, feridas por palavras que foram plantadas ali,
machucados que foram abertos ali e o tempo ainda não cicatrizou. A situação quando diz, não, o tempo tudo cura, ei, às vezes o tempo não cura se não passar um remédio adequado ali. E você precisa ser curada por dentro, você precisa ser sarado por dentro. Deus quer sarar você. E a palavra de Deus é esse antídoto que você precisa, é esse remédio que você precisa. Ei, e Deus quer cuidar de você como cuidou de Davi. Ele disse certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu acredito que quando ele termina de fazer essa oração, alguém chega, toca nele e fala, filho, ei, tem gente lá na tua casa te chamando. Ele, eu sei. Samuel foi lá ungir alguém. Ele, não, ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Levanta aí. Ele, mas eu? É você mesmo. Mas eu sou um cuidador de ovelha, olha a minha roupa como está. Eu não estou usando perfume, eu estou cuidando das ovelhas de papai, estou todo sujo. Ei, Deus não está vendo a aparência exterior, Ele está vendo o coração. Quando a palavra diz que Deus ele sonda o coração, não quer dizer que Ele só quer o seu coração. Quer dizer simplesmente que Deus te vê de uma forma mais profunda. Quando Deus fala, eu sondo o coração, Ele está dizendo, eu te conheço de uma forma mais profunda. Às vezes você se apresenta para as outras pessoas de uma forma. Você quer aparentar de uma forma, mas eu conheço a sua fragilidade. Eu conheço quem é você por dentro. Eu conheço quem é você no seu secreto. Eu conheço quem é você no seu interior. E por eu conhecer, eu estou preparando uma mesa perante ti na presença dos seus inimigos. Davi se levanta. E quando Davi se levanta e chega na casa, ele tem uma surpresa. Os irmãos dele em pé, o pai em pé, e o sacerdote lá em pé. E o sacerdote faz algo extraordinário, que muitos leem e nem prestam atenção. O sacerdote coloca Davi no meio e pede para os irmãos fazer uma roda ao redor dele, dentro da casa dele. Os irmãos ficam ao redor de Davi, Davi fica no centro, no meio. E então ele derrama um óleo sobre a cabeça de Davi. E Davi, ele recebeu 3 honrarias em toda a sua vida, 3 unção. Foi um dos únicos a receber 3 unção. Ele recebeu a unção na sua casa, para mostrar para a família que ele era diferente, ele era escolhido de Deus. Então Deus vai te honrar na sua família, na tua casa, onde ninguém valoriza você. Porque muitas pessoas não te olham como deveriam olhar no seu presente. Existem pessoas que olham para você como você era no passado. Aquela menininha, aquele menininho, aquela pessoa, e te olha como você ainda fosse o Zequinha, a Mariazinha de antigamente. Mas esquecem de enxergar no seu presente quem você se tornou. Uma pessoa de fé, uma pessoa de vida, uma pessoa de fibra mesmo, uma pessoa vitoriosa e escolhido de Deus. E Deus ele quer exatamente fazer com que você enxergue quem você é. Você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa escolhida por Ele. Ainda que ninguém consiga enxergar isso, você é a primeira pessoa que precisa enxergar. Você precisa se amar, querido. Você precisa se amar, querida. A palavra de Deus diz assim, amai o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como que eu vou ter amor suficiente para amar o próximo? Então Deus, o que Ele quer? Deus, Ele quer que você se ame por dentro. Se ame primeiro porque você vai ter força suficiente para amar o seu próximo. Você vai ter amor o suficiente para compartilhar com o próximo. Se ame, se valorize. Saiba que você é ungido. Saiba que você é escolhido. Saiba que você é escolhida por Deus. Ele te ama. A segunda unção que Davi recebeu foi na cidade. Foi lá em Judá. Foi na cidade Davi foi ungido. Primeiro ele foi ungido em casa, para que a sua família pudesse ver que Deus era na vida dele. E depois foi na cidade, a cidade onde ele corria para lá e para cá, onde ele conduzia as ovelhas para lá e para cá. Por quê? Porque que Deus queria mostrar para aquela sociedade que havia mudança na vida dele.
E é dessa mesma forma que Deus vai fazer na sua. Deus vai mostrar para a tua família que você é diferente. Deus vai mostrar para a sociedade que aquela Mariazinha, que aquele Joãozinho mudou. É uma pessoa de Deus de verdade. E a terceira unção que Davi recebe foi em todo Israel como rei. Ele recebeu 3 unções. E quem era Davi? Um menino simples, só que valente. Um menino simples, mas que amava ajudar a família. Um menino simples, mas cuidava da ovelha com todo amor. Um menino simples, mas levava marmita para os seus irmãos quando seus irmãos estavam com fome. Um menino simples, mas estava disposto a dar a vida para proteger as suas ovelhas, mesmo que fosse necessário lutar com um leão ou com um urso. Um menino simples, mas estava disposto a tocar harpa para um rei que muitas vezes estava o perseguindo. Um menino simples, que não esqueceu da sua família, por mais que a sua família esqueceu dele. Um menino simples, mas um menino que jamais deixou a sua riqueza se afastar ele de Deus. Um menino simples, mas a todo momento ele buscava a presença de Deus, e num dos salmos ele diz: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, e essa coisa eu buscarei de todo o meu coração, que eu possa habitar na tua casa e aprender no seu santo templo todos os dias da minha vida. Um menino simples, que servia um Deus maravilhoso. Esse era Davi. Um homem que estava, um menino que cresceu disposto a aceitar os desafios para alcançar o que ele quer. Surgiu uma grande oportunidade na vida dele. Surgiu uma oportunidade que para muitos era um desafio que fazia todo mundo correr. Mas Davi não. Davi, ele aproveitou e abraçou a oportunidade, não fugiu dos problemas. Surgiu Golias, ninguém conseguia lutar contra Golias, ninguém conseguia batalhar contra Golias, mas surgiu uma oportunidade. A oportunidade é: quem derrotasse Golias, a família estaria isenta dos impostos, casaria com a princesa, se tornaria pajem de armas, ficaria dentro do palácio. Enquanto todo mundo estava olhando para o gigante Golias, Davi estava olhando para a oportunidade que estava diante dele, o que estava após Golias. E Deus, por intermédio desse simples rapaz, ele nos ensina a olhar as oportunidades, parar de ficar olhando os problemas. Puxa, mas é difícil, mas é complicado, mas será que eu... Ei, olha quem era Davi. Excluído, mas se tornou rei. Por quê? Porque ele abraçou as oportunidades, ele não fugiu, ele não correu das oportunidades. Ele abraçou e se tornou rei. Foi perseguido, mas não pagou com a mesma moeda. Entenda uma coisa, na época quem era rei é Saul. E Saul perseguia Davi de todas as formas, mas nunca conseguiu tocar num fio de cabelo caracolado de Davi. Por quê? Aonde Davi estava escondendo, aonde ele se escondia em Israel. O rei conhecia Israel como a palma da mão dele, mas nunca conseguiu encontrar esse menino. Um menino simples, mas nunca conseguiu achá-lo. Aonde é que Davi se escondia? Davi não se escondia em caverna. Davi não se escondia em mansões. Davi escondia debaixo das mãos poderosas de Deus. Esse era o esconderijo de Davi. Ele estava protegido, ele estava confiante em Deus. E ainda que o adversário tentasse contra a vida dele, ele sempre se refugiava em Deus. Por isso que ele dizia: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele sempre é o socorro na hora da angústia. Davi foi honrado. E quando chegou na sua idade já avançada, sem força muitas vezes para lutar, Deus levanta guerreiros como Dodô, Eliezer, para batalhar em favor dele. E quando se levantaram mais 4 gigantes, filhos de lado de Golias, Ismonebe, outro chamado Golias, outro gigante que tinha 6 dedos nas mãos e nos pés, como diz a Bíblia. E Davi já não tinha força para pelejar. Os guerreiros de Davi se levantaram e disseram: ninguém vai apagar a luz de Israel. E derrotaram aquele gigante.
Sabe o que Deus está falando para você? Hoje você pode estar se sentindo sozinho, mas Deus vai levantar amigos mais chegados que irmão na sua vida. E se você que está assistindo, talvez caiu, talvez errou na sua caminhada, como a jovem que estava louvando disse, eu parei, eu estacionei por um tempo. Talvez você está dizendo isso, e eu quero dizer para você, Davi também parou um tempo. Davi também errou por um tempo. Mas depois, quando ele se levantou, ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Antes da queda, ele era só o Davi. Depois que ele se levantou, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Então, se você que caiu, você que errou, você que pensa que não tem jeito para a tua vida, se levante. Ainda que todo mundo estão te apontando, Jesus está do teu lado te levantando. Ele está segurando nas tuas mãos e dizendo, filha, filho, eu continuo acreditando em você. Respira. Respira aí onde você está. Sabe o que isso significa? Que hoje Deus te deu mais um dia de vida. Te deu mais um dia de oportunidade de você se levantar e de você vencer. E ser melhor do que você era antes. Seja a mulher que Deus quer que você seja. Seja o homem que Deus quer que você seja. Seja segundo o coração de Deus. Que essa palavra venha ficar gravada no seu coração e na sua mente. Que você venha abraçar a fé. Olha, alguns dizem que tudo a religião leva a Deus. Mas eu quero dizer para você, religião, por mais que a palavra significa religar-se a alguma coisa, o único que vai te levar a Deus é Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se Ele é o caminho, o resto são atalhos que vai te afastar de Deus. Se Ele é a verdade, todo o resto é mentira. Se Ele é a vida, todos os outros caminhos vão levar à morte. Eu quero aconselhar você. Vá sempre para uma igreja que segue a Bíblia. Antigamente eu falava, vai para a igreja A, vai para a igreja B, vai para a igreja C. E muitas vezes nós cometemos esse erro por achar que a igreja A, a igreja B, a igreja C vai salvar alguém. E igreja nenhuma tem o poder de salvar, somente Jesus. Eu faço parte do templo do avivamento. Mas eu quero dizer que não é o templo do avivamento que salva. O que salva, o que transforma, é a palavra que é pregada ali dentro. É Jesus. Fique numa igreja, você que está talvez em outro estado, em outra localidade. Temos uma amiga que está lá em Minas Gerais, agora assistindo, lá em Betim, nesse momento. Vá para uma igreja que seja mais próxima da Bíblia. Analise se o que é pregado lá contém de fato nas Sagradas Escrituras. Se de fato é a palavra de Deus que está sendo pregada ali. Se não tem um livrinho extras. Porque a Bíblia não precisa ter livrinho extra, meus amigos. A Bíblia em si, ela responde todas as suas perguntas. Tudo que você precisa está aqui. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu tenho no seu coração. E eu quero agradecer o Laelso, quero agradecer a toda a equipe aqui de Belo Jardim pelo carinho. Quero convidar você para conhecer o Templo do Avivamento. Você que está assistindo, nós temos em São Caetano, aqui em Pernambuco, nós temos em São Caetano, na rua José Bezerra Sobrinho, 139. Dia de culto, terça, quinta, sábado e domingo, às 7h30. E aqui em Belo Jardim, na rua Júlia Rodrigues Torres, 837, Coab 1, bairro Floresta ali, né? Bairro Floresta. Os dias de culto são quarta-feira, sexta-feira e domingo, às 7h, com a direção do pastor Luiz aqui em Belo Jardim. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Que palavra abençoada. Pastor Luiz.